Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Pesquisa entre Lula e Bolsonaro discutida na Câmara de Vereadores de Caruaru. Mário Flávio, bom dia. Renata, bom dia, Vitor, você também ouvinte. E, pois é, as discussões políticas estão ficando acaloradas na Câmara Municipal e toda vez, que acontece algo nacional, como essa pesquisa foi divulgada ontem, aí com o Lula na frente e o Flávio Bolsonaro em segundo colocado, repercutiu lá na Câmara e o Carlos Dias acompanhou tudo pra gente. A sessão da Câmara Municipal desta terça-feira aqui em Caruaru foi movimentada e tratou temas do cenário municipal, estadual e também nacional. A gente conversou com o vereador Anderson Correia, ele que propôs a reforma da AME Animal aqui da cidade, do município, já que Caruaru não conta com um hospital veterinário público. Nosso pleito é a criação de um hospital público veterinário 24 horas. Enquanto não se tem esse hospital, a gente pede uma reforma estrutural na AME para que os atendimentos... A cidade cresceu, os atendimentos para os animais cresceram. A gente precisa de uma ampliação no serviço que é prestado lá, nos exames, em procedimentos cirúrgicos, aumentar o número de castrações, por mais que já esteja sendo feita a castração, mas a gente quer cirurgias ortopédicas, leitos de internamento para pessoas que não têm condições de pagar. Então, para que isso possa ser fornecido pelo município, pela AME Animal, precisa ter uma ampliação da estrutura física, e é o que a gente pede nesse requerimento. Outro tema discutido foi o nacional, principalmente eleições 2026 para presidente. Lula versus a família Bolsonaro. O vereador Edilson do MST fez um parâmetro aí, sobre a escolha do nome de Flávio Bolsonaro para ser o candidato da direita, o candidato indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele falou também sobre o cenário estadual, da dobradinha entre a Rosa Amorim e também o Anderson Luiz. O senador Humberto Costa tem feito uma movimentação muito propositiva, no estado inteiro, para viabilizar a reeleição do presidente Lula e viabilizar a própria reeleição do senador Humberto Costa. E saiu na semana passada uma resolução do Partido dos Trabalhadores a nível nacional que aponta exatamente as prioridades que a gente deve ter nos municípios, e a gente ficou muito à vontade com esse encaminhamento do senador Humberto Costa, com a deputada Rosa Amorim, com a direção do MST, e que a gente deveria formalizar essa dobradinha, essa parceria com o secretário e pré-candidato a deputado estadual Anderson Luiz e com a deputada e pré-candidata a deputada federal Rosa Amorim. Recentemente, a direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro, decidiu que o candidato dele será o filho dele, o Flávio Bolsonaro. Como vocês, do PT, também, que representam a esquerda do país, viram essa escolha, e hoje saiu a primeira pesquisa oficial com o nome dos dois, e o Lula com a vantagem de 10%. Veja, a gente costuma dizer que a gente deu uma pisa em Bolsonaro, com ele presidente da República, a gente ganhou a eleição. O bom é que ele volta, que ele fosse candidato para a gente ganhar para ele de novo no primeiro turno. Então, a indicação do filho de Bolsonaro demonstra primeiro, de que eles têm é a questão familiar, não é a questão partidária, não é a questão política de defesa do Brasil. Então, a gente diz que adversário a gente não escolhe. Então, venha quem vier, a gente vai para cima e vamos ganhar essa eleição e quiçá no primeiro turno. O representante do PL aqui na Câmara Municipal de Caruaru, o vereador Silvio Nascimento, falou sobre a disputa entre PT e PL, a escolha do Flávio Bolsonaro e também o resultado da pesquisa divulgado nesta terça-feira. Uma das primeiras pesquisas que saem nesse embate aí. A diferença é que um está sentado na cadeira da presidência da República e o outro é um senador que é filho de um ex-presidente que está injustamente preso. Então, assim, eu avalio de forma muito positiva. Acho que daqui para frente só tem crescimento, porque não há o que se reclamar com relação ao Flávio. Você crê que o nome do Flávio Bolsonaro era um nome ideal, um nome de união, vamos falar assim? Ele mesmo fala que ele só abriria mão da candidatura se o Jair Bolsonaro fosse candidato. Você também pensa dessa forma? Penso de igual forma. A gente está aqui para apoiar o que a nossa liderança maior, a maior liderança da direita, quem começou com tudo isso, quem despertou a direita nacional, foi Jair Messias Bolsonaro. E nós vamos respeitar até o último momento a decisão que ele tomasse, e a decisão que ele tomou foi de indicar o Flávio, e nós estamos com o Flávio. Estes foram alguns dos destaques
aqui da Câmara Municipal de Caruaru desta terça-feira. Na próxima quinta teremos mais uma sessão e a equipe da Cidade FM estará aqui para trazer todos os detalhes para você, ouvinte. Carlos Dias, Cidade 99.7. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Pronto, tá aí, né, um resumo da sessão da Câmara. Cada sessão que a gente vai ter a partir de agora, né, com certeza os temas nacionais estarão na pauta. E lembrando que a Câmara só pode entrar em recesso, Renata e Vitor, quando limpar a pauta, ou seja, quando votar todos os projetos enviados aí pelo prefeito Rodrigo Pinheiro lá para a Câmara Municipal. Lembrando que o recesso oficial começa dia 20 de dezembro, mas até hoje, né, hoje é dia 17, a pauta não foi passada à vista por todos os vereadores, ou seja, os projetos não foram votados. Tem projetos lá que criam cargos comissionados para a gestão municipal, entre outros que estão sendo votados lá. Então a expectativa é que na próxima terça essa pauta ela seja toda limpa, vamos dizer assim. Se ela não for votada, então os vereadores vão ter mais sessão. Terça-feira é dia 23, né? 23. Então vai ter sessão normalmente. Mas Tem provavelmente. A pauta do empréstimo também, né, Mário? Isso, dos 10 milhões. 10 milhões. Então, provavelmente, eu vi ontem na súmula que na quinta-feira já foi uma espécie de ponto facultativo na Câmara Municipal, que é o dia 26. Então, essa sessão deve ser votada. A última sessão do ano deve acontecer lá na última semana de dezembro. Olha, Renata e Vitor, o presidente Lula conseguiu algo que a gente parece que só ele mesmo para conseguir. Juntar Raquel Lira e João Campos no mesmo evento. Ontem lá assinou uma ordem de serviço que promete revolucionar o metrô do Recife, ou seja, dar um transporte digno e qualidade no que diz respeito ao metrô lá na região metropolitana. Eu separei aqui um trecho da fala do presidente Lula, a gente vai ouvir agora. O que nós estamos fazendo aqui é dizendo ao povo de Pernambuco que a gente vai melhorar o transporte urbano do estado de Pernambuco, a começar pela região metropolitana. Garantir o direito de ir e vir das pessoas com trens mais confortáveis é apenas uma decisão de dizer ao povo de Pernambuco que nós estamos aqui dando ao povo de Pernambuco a palavra de que eles serão tratados com respeito. O direito de levantar de manhã e encontrar um transporte bom para trabalhar é sagrado. O direito de sair de uma empresa à tarde e voltar para casa para cuidar da família num transporte de qualidade é sagrado. Pronto, essa foi a fala do presidente Lula, mas a gente vai ouvir também a fala da governadora Raquel e, na sequência, do João Campos. E aí, presidente, a gente permitir às pessoas o direito de ir e vir, de poder estar mais tempo com suas famílias. Porque hoje são 2, 3 horas por dia, 4 horas para poder ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Já pode colocar a fala de João. Fosse pela liderança do senhor no dia de hoje, de poder disponibilizar uma proposta de aporte de 4 bilhões por parte do governo federal, de ter uma construção para manter os trabalhadores da CBTU, dando alternativa para os trabalhadores, que isso também está desenhado no projeto, assim como modernizar as 5 linhas do metrô e com uma garantia de cuidado tarifário para não ter um aumento substancial de passagem. Pronto, Renata e Vitor, aí o presidente Lula conseguiu unir João Campos e Raquel, e um detalhe, viu? É uma ação importantíssima, claro, que é uma assinatura de ordem de serviço. Eu tenho minhas críticas à história de ordem de serviço, que a ordem de serviço é apenas uma assinatura de algo que pode acontecer. Mas é uma ação na região metropolitana do Recife que concentra 40% do eleitorado. Vamos saber aí quem é que vai conseguir tirar mais proveito dessa obra. Lula já obviamente, vai tirar, né? Porque ele está autorizando a investimento de 4 bilhões de reais. Mas aí a governadora Raquel e o prefeito do Recife, João Campos, vão tentar trazer para si também como parceiros dessa obra. Lembrando que a obra é uma parceria do governo federal com o governo do estado, mas o presidente Lula poderia ter feito um evento só com a governadora. Mas ele fez questão de levar João Campos. E uma coisa curiosa, apesar de os dois estarem lá no mesmo evento, cada um ficou de um lado. Raquel ficou de um lado, João Campos ficou do outro. No final eles fizeram uma foto e tal, mas a gente percebe que é uma questão protocolar, uma questão institucional. Mas o Lula realmente é um fenômeno em Pernambuco. E ele consegue unir até João Campos e Raquel no mesmo evento. Que é uma coisa que não é muito fácil. O ministro Silvio Costa Filho, que é de Portos e Aeroportos, também estava lá, né?
Então, Também. o que envolve Pernambuco, o ministro está sempre presente. Ele que disse ontem, em primeira mão, segunda-feira aqui na Rádio Cidade, né, que é o candidato de Lula ao Senado aqui. Essa história, inclusive, repercutiu bastante com os blogs de Recife que cobrem política, inclusive com análise, com colunas fazendo análise sobre isso, os senadores de Lula e tal. Enfim, Silvio Costa Filho estava lá, o ministro Jader Barbalho também estava, Jader Filho, aliás, e o ministro Renan também estava lá. Mas, de fato, o Vitor chamou a atenção a presença do Silvio Costa Filho nesse evento. Todas as ações que envolvem Pernambuco, ele está participando, então mostrando mesmo que quer ser mesmo o candidato ao Senado de Lula aqui no estado. Vamos saber se ele vai conseguir. Câmara Federal, Mário. Tivemos ontem a posse de Heloísa Helena como deputada. Rapaz, o Vitor e Renata, olha, a Heloísa Helena foi a Heloísa Helena. Em 3 minutos, ela infringiu todos os direitos humanos. Fazendo uma analogia àquela cena, né, que diz, fulano em 3 minutos infringiu todos os direitos humanos, mas ela em 3 minutos, ela bateu em Lula e Bolsonaro sem dó e piedade. Não perdeu o ritmo, né? Não. É a mesma que a gente conheceu lá atrás. Né? A Heloísa Helena nunca superou a mágoa de ter sido expulsa do PT. Vamos voltar no tempo um pouquinho aqui pra gente soltar essa fala dela. Heloísa Helena, Babá e Luciana Genro, eles foram expulsos do PT por não concordar com várias questões do PT. E aí criaram um movimento dentro do PT e acabaram sendo expulsos. Eles nunca conseguiram superar essa história. A Heloísa Helena, lembrando, ela foi candidata a presidente, né, em uma eleição, acho que 2006, se eu não me engano. Pelo PSOL. Pelo PSOL. O PSOL foi fundado por Heloísa Helena, por Luciana Genro, por Babá, né, que era um deputado na época, e outras figuras do espectro político. Mas a Heloísa Helena é uma voz muito diferente do pessoal de Boulos, do pessoal que está aí hoje, praticamente, né, fazendo apoio sem contestações ao governo Lula. Diferente da Marina, né? Marina Silva, do mesmo partido dela, mas elas não se bicam. Não se bicam, enfim, Heloísa Helena é uma figura que é bastante crítica. A gente vai trazer um trechinho aqui, né, de poucos segundos em que ela dá uma cacetada, não só em Bolsonaro, mas também no presidente Lula. Aqui lutarei como sempre lutei, sem ceder, sem me ajoelhar a nenhuma idolatria política, esteja ela onde estiver. O governo federal passado, infelizmente, agiu feito um soldado covarde e sem honra, deixando seu povo ferido para trás, com mais de 700 mil óbitos. Preferiu o tom jocoso, frio, ridículo, antes da responsabilidade presidencial. Não se comoveu com a imensa dor e ainda ousou tentar um golpe de Estado. E a história da humanidade mostra que todas as ditaduras apoiadas e aplaudidas por todas as vertentes ideológicas, todas as ditaduras são burocracias corruptas, assassinas, totalitárias. Assim e aqui lutarei sem servilismo, sem conciliação com o atual governo federal em qualquer traição de classe, no entreguismo de terras raras, na privatização de rios e outros setores estratégicos. Estarei aqui sem abrir uma única concessão a quem concilia com o capital, enchendo a pança dos poderosos e do capital financeiro às custas da imensa dor do povo brasileiro. Rapaz, só uma correção, a Heloísa Helena é da Rede, tá? Porque ela assumiu a vaga de Glauber Braga do PSOL, porque existe uma federação, Rede e PSOL. Mas é um discurso totalmente diferente, né? Eu acho que a Marina Silva, quando viu esse discurso, meu Deus do céu. Então, ela vai ficar deputada federal por 6 meses, já que o Glauber Braga, ele está suspenso aí do mandato. Por isso que não queriam que a Heloísa Helena voltasse, mas em 6 meses ela vai dar o que falar. Vai fazer zoada. O Glauber foi aquele que se agarrou com a cadeira para não... Isso não sai daqui. Não sai de lá, né? Verdade, né? Fizeram um arrumadinho lá pra ele ser suspenso. A Heloísa Helena disse que agradecia aqueles que gostavam dela e para aqueles que a odiavam, ela disse: fiquem tranquilos que eu só vou passar 6 meses, o Glauber volta já, mas enquanto isso eu vou trabalhar bastante. Ela dá trabalho. E assim, ela vai trabalhar ela e dá trabalho. 6 meses, Vitor, ela vai sair praticamente em junho, então ela vai ter 6 meses para plantar uma provável reeleição dela, né? E ela tá deputada pelo Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, porque a base dela é Alagoana. Mas pelo Rio de Janeiro. Olha, pra gente encerrar, finalmente ontem foi selada a paz entre a Assembleia e o governo Raquel Lira. Todos os projetos, a pauta foi limpa na Assembleia. Todos os projetos foram aprovados ontem dos empréstimos, da questão das emendas, enfim.
Então vamos trazer uma falinha do Álvaro Porto aqui, presidente da Assembleia. Aquele mesmo, né, que é um poço de mágoas com Raquel e que ontem o Deofilho bateu pesado no Álvaro Porto. 2025, autora mesa diretora, parecer favorável. Substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Onde é? Esse é o projeto Substitutivo 1 da Comissão de Justiça ao projeto de lei ordinário 3688. Autora mesa diretora, parecer favorável da primeira comissão, dispensando o intertício da forma regimental, coloca em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permanecem como se encontra. Projeto aprovado. Queremos aqui comunicar que todos, sem exceção, todos os projetos enviados pelo Poder Executivo foram aprovados por essa Casa no ano de 2025. Então, nada pendente nessa Casa, está tudo zerado. E agora vamos passar ao pequeno expediente, com a palavra da... Pronto, eu acho que os deputados estavam exaustos, a oposição à situação acabaram votando, então, tudo pacificado. E agora, rapaz, né? Então é Natal. Mas a impressão que dá nessa fala final dele é que ele quis dizer, olha, aprovamos tudo. Ninguém venha dizer que algum problema é da Assembleia. Agora é com o Estado. Agora é com o Estado, é com Raquel, né? Com Raquel. É isso verdade. aí. E daqui a pouco, Mário, vamos conversar com o prefeito de São Caetano, presidente do CONIAP, Josafá Almeida. Vamos falar sobre o CONIAP, vai falar sobre a cidade de São Caetano, ele que proporcionalmente é o prefeito mais votado da última eleição, com mais de 90% da votação. E vamos falar também sobre o PRD, ele é presidente do PRD, se Marília Reis vai realmente ser candidata avulsa ao Senado daqui a pouco. Até já, Mário. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Manhã Cidade. Em instantes, novas regras mudam contratos de seguro. Cidade FM.